mais uma vez nos reunimos para falarmos das coisas do Espírito. De onde viemos? Qual o objetivo, Pai, de estarmos aqui? Para onde vamos? Por que sofremos? Por que quem está ao meu lado sofre? Perguntas que nós buscamos respostas através do tempo. E hoje, mais uma vez, estamos reunidos, Pai, para fortalecermos o nosso espírito diante das dificuldades, diante dos problemas, em busca de nós nos tornarmos seres humanos melhores para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. Dessa forma, sempre agradecidos, te louvamos, pedimos o teu amparo e antecipadamente, Pai, te agradecemos pelos momentos de aprendizado, de fortalecimento espiritual. Dessa forma, querido Ramatiz, Kardec, Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre, acima de tudo e de todos, está Deus, nosso Pai e Criador, ao qual pedimos a permissão, felizes, para iniciarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Muito bem. Fantasias místicas e religiosas. Sincretismo e ecletismo. Vamos ver o que a gente consegue. Porque nós já falamos, né, de religião. Já falamos de religião, já falamos de prece ao longo, né, dos temas das palestras. Nós vamos nos enxergando como seres em busca da divindade. Desde que fomos criados, simples e ignorantes, seguimos uma caminhada longa e hoje continuamos nessa estrada, tentando conversar com Deus, tentando entender o que é Deus, tentando entender por que às vezes parece que Deus não nos ouve, né? Se é que Deus tem ouvido. Então é um processo que nós estamos sempre em busca. E essas fantasias místicas, nós vamos vendo ao longo do tempo que o ser humano é uma criatura mística, por si só, né? Quando alguém diz, olha, tem uma simpatia boa, eu falei, como é que é? Aí você quer logo fazer simpatia, né? Igual aquele negócio de promessa. Você tem algum tipo de problema, alguém faz uma promessa, mas quem tem que pagar é você. Então nós ainda estamos em busca de um processo que possa fazer com que a nossa vida seja melhor. Quem é que não quer ser feliz, né? E nós estamos até hoje tentando entender o que é essa felicidade tão desejada, tão difícil de alcançar nos dias de hoje. Então vamos ver o que a espiritualidade nos coloca nesse processo. Porque nós temos Criador e criatura. Desde que o homem é homem, que nós tentamos esse contato. Nós já achamos que Deus era água, fogo, né? Vento, natureza, e nós vamos em busca. Deus é um cara barbudo, sentado num trono, né? Apontando o dedo para nós. Se nós formos lá no Velho Testamento, as linhas que lá se encontram, às vezes você tem até medo de Deus, né? Que Deus parece que é algo ou alguém vingativo, né? Que sai destruindo todo mundo, que o raio destrói cidades, todo mundo vira sal e por aí afora, né? A gente até às vezes brinca, né? Que a gente acha que Deus deveria cancelar a aposentadoria do Noé. Eu acho que a gente está precisando de um outro dilúvio aí para dar uma melhorada. Mas nós estamos sempre nessa tentativa de nos ligarmos a esse Criador.
E existe um caminho que às vezes nós criamos. Você tem a prece, você tem a água fluidificada, você tem o passe, você tem a palestra, você tem a missa, você tem a gira, você tem muitos rituais para que você tente se ligar ao Criador. Ou eu acho que tem uma necessidade gigantesca que Deus exige de mim que eu cumpra um determinado ritual, senão Ele não vai falar comigo. Então nós ainda vivemos esse processo de que eu preciso de um mecanismo mágico para que eu possa falar com Deus. Não basta fechar meus olhos. Poxa, Deus, dá uma vacilada comigo hoje, hein? A gente acha que isso não é suficiente. Eu sempre quero mais alguma coisa. E eu preciso entender, então, a razão desses rituais. Por que nós precisamos tanto de rituais? Primeiro eu vou trazer aqui uma leitura para vocês que fala sobre amadurecimento psicológico. A psicologia espiritual fala da idade da alma. Segundo a doutrina da evolução espiritual do homem, a alma, ou eu, quer dizer, alma significando o espírito encarnado, volta infinitas vezes à Terra para progredir e evoluir através das múltiplas experiências de vida, que pouco a pouco despertam e ampliam a consciência do homem. Existem, pois, almas mais jovens e almas mais adultas. Essas várias idades dos aspectos psíquicos do homem não estão sempre no mesmo nível e, com frequência, há atrasos de desenvolvimento, imaturidade, lacunas, e isso causa distúrbios, desequilíbrios, desarmonias de várias espécies. É mistério saber que nenhum de nós pode dizer-se ainda completamente maduro, pois que estamos todos a caminho, estamos ainda crescendo e não atingimos a verdadeira estatura de homens, de seres humanos. A imaturidade é mais difundida do que se pensa, e numerosos são os indivíduos que chegam à idade adulta e até à velhice, sem perceber que possuem muitos caracteres bloqueados num nível infantil. Às vezes, esse infantilismo adulto não se revela abertamente, está escondido sob aparências que não deixam suspeitar imaturidade de caráter. Todavia, nos momentos de necessidade, de dificuldade, de emergência, o indivíduo imaturo revela-se o que é, um adulto que permaneceu psiquicamente infantil. Podemos reconhecer os sinais da imaturidade e do infantilismo adulto que se manifesta com atitudes e reações infantis nas várias circunstâncias da vida. Em religião, é onde mais se reconhece o infantilismo. Aceita-se docilmente o domínio das igrejas e sacerdotes, são os prisioneiros de regras feitas pelos homens. Isso a gente vê muito hoje, inclusive no Facebook, né? É um tal de magoei, vou te bloquear. Não gostei. Vou tirar você da minha lista fundamental de amigos do Facebook. Eu tenho 3.500 na minha lista. Agora eu vou ficar com 3.499. Né? E às vezes tem gente lá que tu nem conhece. O Facebook te manda lá um negócio para aceitar, e você aceita, tu não sabe nem quem é a pessoa. Né? E você vai vendo que, como nós hoje, aparece essa imaturidade. Imaturidade de reação, imaturidade de enfrentar uma dificuldade. Nosso jovem hoje passa por um momento muito complicado nessa falta de condições de enfrentar dificuldade. E às vezes nós caímos dentro de uma casa religiosa, não vamos nem dizer que religião, independe da religião, e nós estamos passando por uma dificuldade, achamos que não precisamos de Deus e vamos em frente. Só que chega num determinado momento que eu começo a gritar por socorro. Aí eu vou na missa, vou na gira, vou na casa espírita, vou em qualquer lugar onde alguém possa resolver o meu problema.
Quando a gente fala na reunião 9, né, que a gente fala de magia, é um negócio interessante, que você encontra pelas ruas a feiticeira da ilha, você traga o seu marido em 3 dias, né, o seu amor em 3 dias, não é nem da polícia a pessoa, né, mas que traz. Mas por que essas coisas acontecem? Porque você cai num processo ritualístico que você acredita que aquela pessoa realmente tenha condições daquilo resolver, né? Então, quais são a razão desses rituais, além desse processo de amadurecimento psicológico que todos nós estamos vivendo? Nós estamos no mundo de que ainda? Provas e expiações, ok? Nós estamos ainda muito longe da perfeição. Nós ainda vamos ter toda uma etapa vivenciando a regeneração. Só depois é que nós vamos partir para mundos mais felizes do que o que a gente está vivendo agora. Então, é muita coisa. É muita coisa. Quando a gente fala em terceiro milênio, né? Terceiro milênio vai ser a era da regeneração. Ok, maravilha. Só que quantos anos tem um milênio? 1000. Né? Então, se a gente for imaginar uma vida média de 70 anos, vamos imaginar que você fica na espiritualidade, em média, 30 anos. São 100. Em 1000 anos, quantas vezes você reencarnou? 10. Né? No mínimo. Porque pode ter mais tempo, menos tempo. Você pode desencarnar mais novo. Você pode ficar mais tempo na espiritualidade ou menos. Isso tudo em média que a gente está falando. Né? Só para facilitar a conta, dividir 10.000 por 100, né? Fica mais fácil. Oi. Volta do ano 2000, né? Na falta aí quase tantos anos. E você vê, e os espíritos já estão começando a migração. Né? Então não é uma coisa que aconteceu aqui e amanhã a gente acorda na regeneração. É um processo. E pode também nessa reencarnação não evoluir nada. Você reencarna e não melhora nada, bebendo cerveja. Ele só não volta. Não fala mal da cerveja, não. Pelo amor de Deus, cerveja não gosta de voltar. Permanece. É só o excesso que é ruim. Estou brincando. O jogo é mais fraquinho. Bom, vamos falar sério. O que a gente pode acontecer é estacionar. Né? Eu jamais vou voltar. Então o que eu já consegui. É claro que quando eu decido estacionar, eu vou causar outros problemas. Então, por exemplo, se eu renasci com, não vou chamar de missão, senão a gente vai achar que todo mundo é missionário, né? Com uma responsabilidade a cumprir, e você não cumpre, é como se você estivesse jogando juros em cima dessa responsabilidade. Né? Aí na próxima vida aquilo vai vir um pouquinho mais complicado. Aí você chega numa vida que você busca uma casa para fazer tratamento espiritual. Porque em tese, se nós vivêssemos a regra, talvez a gente não tivesse tanto problema como a gente tem. Nem viraria expositor. Percebe? Então, nessa razão dos rituais, eu posso estar fazendo isso por adoração, né? Pura e simplesmente. Quer dizer, é um processo que o ser humano passa. O ser humano, ele passa por um processo. Quando a gente mostra isso aqui, eu não estou falando que somente o umbandista, o candomblecista tem esse problema não, tá? Que você também vai ter pessoas dentro da religião católica, do protestantismo, do próprio espiritismo, que precisa passar por um processo de adoração. O que é isso? É quase que como o Leandro falou que a reencarnação existe. Ah, tá, então eu acredito em reencarnação porque foi o Leandro que falou. Então eu não gasto muito tempo em pesquisar aquilo, em buscar uma razão, em buscar um porquê, em tentar descobrir por que é lógico a reencarnação, ou chegar à conclusão de que não acredito, né? Está no direito da pessoa. Mas quando nós passamos por um processo de adoração, eu faço porque alguém disse que é bom. Então se alguém diz para a pessoa, olha, bicarbonato de sódio é bom para isso, isso e isso. Puxa, é mesmo? Então eu vou tomar. É engraçado, um casal, né? A minha esposa é médica. Então ela receitou lá algo, que ele é gastro, receitou lá
um remédio para a pessoa, para a paciente, ok? Então deu lá os remédios. Aí o que aconteceu? O marido teve os mesmos sintomas. Aí o que ele aconteceu? Tomou o mesmo remédio da esposa, porque o sintoma era parecido. Tomara que tenha dado certo. Né? Porque isso não é, a automedicação é a pior coisa que a gente pode fazer. Mas por quê? Confia na médica, o negócio é parecido, tem preguiça de ir ao médico e não raciocina e faz a coisa sem pensar. Apenas agiu porque achou que aquela era a melhor forma. Ou por crença. Né? Você está desde pequenininho, senta, levanta, faz o sinal da cruz, ajoelha. Ajoelha, faz o sinal da cruz, senta, levanta, vai na missa domingo, comunga. Aí, né, passa por todos aqueles dogmas. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso é ruim, ok? Cada um na sua, cada um no seu quadrado. Mas isso leva à crença. Tem uma leitura aqui bem interessante. Nada de usar muletas alheias. O que é a salvação? Else de Bugras é o nome dela. Durante muitos anos perguntei qual o significado dessa palavra tão frequentemente usada nas igrejas cristãs, às quais eu costumava ir. O que é salvação? E aí eu vou passar a pergunta para vocês. Já que vocês podem fazer pergunta, eu também posso. O que é a salvação para vocês? Se auto-melhorar. O que mais? Vocês concordam, discordam? Vamos lá, o que é salvação? Se a gente pode dizer, é ir para o céu, né? Ir para o paraíso, não é isso? Essa não seria a salvação? Que todo mundo perguntava para Jesus, né? Senhor, como faço para chegar ao reino dos céus? Oi? Não dificulta. Porque Deus onipotente, onisciente, a gente vai falar de umbral daqui a pouquinho. Por que Deus onipotente, onisciente, criador de todas as coisas, teria criado frágeis seres humanos, seres que forçosamente errariam, e ao mesmo tempo criado um inferno onde os lançaria por toda a eternidade? Aí responderam: é preciso ter fé. Aí ela pergunta: mas como é que se faz para ter fé? E aí responde: é uma graça de Deus concedida ao homem. E ela continua perguntando. Eu fico imaginando quem estava recebendo as perguntas. Já devia estar com vontade de dar uma enforcadinha nela, né? E eu persistia já desolado. Como conseguir essa graça? E aí finalizava, porque aí não tem jeito, né? Começa a ficar sem resposta, aí a finalização é sempre a mesma. Isso é mistério. E mistério não se discute. Não se deve procurar desvendá-los. E duvidar é pecado. E aí fim de papo. Né? E ela continua. Até que a curiosidade ou o impulso interno ficou mais forte, renasceu e resolvi procurar em outros lugares a resposta a essas questões. Li tudo que me caiu às mãos e constatei que pessoas que não pertenciam às religiões dogmáticas eram mais livres e esclarecidas. Usei de bom senso e assim, aos poucos, entrevi uma pálida luz no final do túnel. Aprendi que milagre não existe. O que chamamos de milagre é simplesmente fruto de certas leis que foram acionadas. A graça, longe de ser o presente arbitrário que o Criador faz, é realmente produto da fé e merecimento. Antes de entender essa e outras leis fundamentais que regem a evolução do homem e do universo, entendi também outra coisa sumamente importante, que qualquer forma de dependência impede a conquista do verdadeiro conhecimento. Por isso, perseverando e fazendo uso da razão e do bom senso, fui abandonando as muletas que me acostumaram a usar. Fiz isso antes que minhas pernas se atrofiassem por causa da entrega passiva, por causa do misticismo irracional. Vocês vejam,
o processo, essa é a crença. Essa é a crença. É quando você tira a fé e coloca a crença no lugar. Vocês vejam, fé. Fé vem de uma palavrinha que fides. Fides significa fidelidade. Aí, caramba. Fidelidade é o quê? Fiel a Deus. Fidelidade àquilo que a gente acredita ser lei natural, a lei de Deus. Então, não fazer mal a outra pessoa. Não fazer para outra pessoa o que você não gostaria que ela não fizesse para você. Ou, ato positivo, fazer para outra pessoa aquilo que você gostaria que ela fizesse para você. O meu direito termina quando do outro começa. Eu começo nesse momento a ter mais fé, fidelidade a esse processo. Por quê? Porque eu começo a ver no outro algo que eu não vinha, porque eu só me preocupo comigo. E eu preciso passar a me preocupar com o outro. Quando eu começo a substituir esses processos, eu começo a ver que o ritual, para muitas pessoas ainda é importante, mas ele não é fundamental. Um negócio, por exemplo, nós chegamos, né? Abrimos ali a porta, sentamos, aguardamos o horário, eu fico toda hora olhando para o relógio. Quando chega aquele momento, eu faço a minha prece interior para iniciar o meu trabalho, coloco ali, converso com todos, coloco lá a música e fazemos uma prece inicial. Isso não é um ritual? Experimenta acabar a luz e não ter música, já está todo mundo desconcentrado. Ih, caramba, e agora? Como é que vai acontecer a palestra porque não tem luz? A gente fala sem microfone, não tem problema. Percebe? Então nós nos prendemos ainda a certas coisas que nós esquecemos do mais importante, que é chegar a Deus. O meio do caminho não é tão importante assim. É importante eu entender que se Deus, eu acredito em Deus, todo mundo aqui acredita em Deus? Se não acreditar fica um pouco mais difícil. Mas se todos nós acreditamos em Deus, eu preciso também acreditar que Ele é bom, Ele é justo e Ele é amoroso. Se eu tenho essa consciência, essa fé nesse processo, eu já começo a me questionar por que um bebezinho é natimorto? Por que o bebezinho vem anencéfalo, quer dizer, sem o cérebro, e sobrevive segundos? Por que alguém vai a 100 e tantos anos? Qual é a diferença? Por que um é melhor do que o outro? Será que Deus gosta mais de um do que de outro? Vocês vejam como é que a gente vai derrubando. Porque se eu acredito que Deus é bom e justo, alguma coisa eu preciso que haja, eu preciso que tenha alguma coisa nesse meio do caminho que me explique por que uma criança nasce morta e outra vai a 100 e tantos anos. E eu vou começar a buscar isso. Se eu buscar isso apenas, pelo amor de Deus, tá? Aqui está a Igreja Católica, mas você pode até mesmo no Espiritismo cair nessa. Você precisa analisar o que está sendo dito. Você precisa questionar. Você precisa pesquisar sempre. E sem fazer qualquer tipo de processo. Eu tenho alguns escritores que o início do trabalho deles eu gostei muito. Hoje, já nem tanto. Mas eu não deixo de ler. Porque lendo, eu vou continuar aproveitando aquilo que eu acredito que esteja dentro de um roteiro e aquilo que não está, a gente deixa de lado. Até porque que essa excelência que aqui está, sabe se o que está escrito está certo ou se está errado. De repente quem está errado sou eu. Então a gente precisa. Como é que a gente vai saber isso? Lendo vários. Como é que Kardec montou o Livro dos Espíritos?
Ele enviou perguntas para vários médiuns. Não foi só Kardec montou a pergunta, mas aí as respostas vinham chegando, né? Você veja o tempo que demorou, porque não tinha WhatsApp naquela época, né? E as respostas vinham chegando, as respostas que batiam, que eram iguais, é aquele catalogado. Então olha só que processo maravilhoso de busca, de análise, de questionamento em mais de 1000 perguntas, né? Um trabalho importantíssimo que não teve nada disso aqui. Kardec não precisou de nenhum ritual para fazer esse processo. Então, qual é a finalidade dos rituais? Dinamizando a alma. Eu trabalho mediunicamente aqui, eu faço palestra, né? O pessoal me convidou, adorei o convite, porque eu gosto de falar. Mas eu trabalho mediunicamente numa casa no Recreio. E lá também tem Umbanda, né? Então só que é o seguinte, nem aquela pessoa que não quer estar na Umbanda não precisa, não é obrigado, ok? Então a gente trabalha com muitos rituais, né? Então nós temos muitas necessidades, e eu saindo daqui 5h15, que é o horário que eu saio daqui segunda-feira, que segunda-feira lá é desobsessão, eu saindo daqui 5h15, eu chego lá 7 horas da noite, quando eu dou sorte, né? O trânsito é uma maravilha. Eu tenho um CD que me deixa tranquilo, eu não posso entrar no CD senão eu vou bater com o carro, né? Então preste atenção na música, para que você, ao levar uma fechada, você não perca a sua vibração com o trabalho, né? Senão você vai baixar a sua vibração e não adianta nada. Então eu tento me manter o mais controlado possível nesse trânsito do Rio de Janeiro. A minha esposa está indo junto comigo, né? Está começando agora o trabalho. Deus me livre se me botar esse CD, hein? Não bota isso, senão aí eu fico... Quer dizer, para ela, vocês vejam o que eu estou querendo dizer. Para ela, o CD faz um efeito ao contrário. Ela não relaxa. Ok? Algum problema? Claro que não, cada um é cada um. E eu, que sou muito inteligente, não coloco CD. Mas eu preciso ainda, nesse ponto, que algo para me ajudar a concentrar, a dinamizar a minha alma. Então o ritual, muitas das vezes, alguém aqui faz meditação? Yoga? Música? Você bota uma musiquinha de fundo? Né? Se não tiver uma musiquinha, tanto faz. Para algumas pessoas, se não tiver uma musiquinha, é complicado. Eu, por exemplo, sempre trabalhei muito sozinho, por conta de trabalhar com computador. Se não tiver uma música, eu chego num determinado ponto do meu trabalho que eu já não estou nem mais ouvindo a música, mas ela tem que estar ali, né? Seja no rádio, seja qualquer outro tipo de música, mas eu necessito, eu me prendo a um tipo de ritual. Então o som, a natureza, os aromas ajudam a nós nos concentrarmos, a nós entrarmos num estado de religiosidade, numa situação em que eu vou ajudar os amigos espirituais a nós nos conectarmos com essa divindade, né? Nós temos o nosso chakra coronário, através dele fazemos essa comunicação. Se eu estiver muito agitado, aí que é o processo do ritual. A agitação atrapalha a comunicação espiritual. Então eu preciso estar calmo. Como é que eu me acalmo? Entrando num processo, muitas vezes, ritualístico. Eu preciso, muitas das vezes, desse ritual. Até aí, tudo bem? Quando eu faço o evangelho lá em casa, nela, eu faço todo esse processo. O som, o aroma, o som da natureza, eu faço todo esse processo quando eu evangelho. Isso é excelente. Por quê? Porque você vai trabalhando o seu organismo para que essa comunicação se faça. É como se nós... Oi? Exatamente.
É como se houvesse uma ponte, né? Uma ponte móvel. Quando nós fazemos todos esses processos, é como se eu diminuísse essa ponte. Eu estou facilitando a comunicação. Eu estou facilitando a forma de que esses amigos possam se aproximar de mim e me ajudar. Endereços vibratórios. Todos estavam aqui na palestra que fala sobre magia? Nós temos uma palestra que fala sobre magia, número 9. Espero que você faça todo o ciclo e chegue lá. Uma das coisas que é mais importante nos processos de magia é exatamente isso aí, endereço vibratório. O que é o endereço vibratório? Você usa muito esse seu relógio? Você usa sempre ele. Então, esse relógio aí, se tiver um médium que tem um processo chamado psicometria, ele não conhece você, mas se ele pegar o relógio, ficar com o relógio assim na mão, ele vai praticamente ver você. Então, o que acontece? Esse relógio está impregnado de você, da sua energia, do seu endereço vibratório. E os nossos amiguinhos, nossos irmãozinhos ainda, infelizmente nesse processo, eles se utilizam desses endereços vibratórios para que o processo de magia se faça. Só que, nesse momento aqui dos rituais, o que vai acontecer? Quem aqui, a vovó, eu sei que eu tinha, já não fez um breve? Quem já usou um breve? Né? Escapulário, né? Mais ou menos a mesma coisa. Breve, eu sou petropolitano, que é coisa da roça. Breve acho que é de piloto, né? São parecidas. Então, o que são isso? São coisas que você coloca ali, ervas, energias, ele faz uma prece e aquilo está carregado de energia. E aquilo fica em contato com você, é como se fosse não tem aquele saquinho do chá? Né? Você coloca na água quente, ele vai derramando aos pouquinhos aquele líquido. É como se esses processos aos pouquinhos derramassem essa energia positiva em nós. Estou falando aqui dos processos benéficos, ok? Que é a chamada magia branca. Então, quando você faz o tal do patuá, a fitinha lá de Salvador, mais comercial do que outra coisa, mas você tem na sua mente que você começa a colocar ali a sua fé, a sua vontade que esse ritual possa realizar alguma coisa para você. Da mesma coisa vai ser incenso, cristal, né? Simpatias. Todos esses processos são fantasias místicas alhando, mas funciona, claro que funciona. O detalhe todo que nós estamos aqui hoje conversando, para que nós não passemos a depender desse processo. Aí é que está a chave, ok? Por exemplo, o reiki se usa uma pedra no bolso. De vez em quando essa pedra explode. Mas ela explode. Jogar ela fora, jogar ela para pedra, nem usar ela, fazer o sol, para ela no mar. O pessoal que trabalha na Umbanda, por exemplo, você tem as guias, né? Guia de Oxalá, guia... A carga, entre aspas, né, do processo faz com que aquilo arrebente. Mas justamente por que arrebenta? Para que você a refaça. Porque está no momento daquilo ser modificado, ser melhorado. Né? Então, endereços vibratórios. Aí é que nós começamos a pensar. Por favor, essas imagens que aqui estão representando praticamente todas as religiões. Ok? Então todas elas possuem um determinado ritual. Então nós vamos estar aqui conversando da parte, entre aspas, negativa do ritual. Ok? Então vocês vejam, o ritual que aqui chamaram de tropeço. Dependência e fanatismo. Né? O que é dependência e fanatismo?
Você não sai de casa se você não consultar o horóscopo. Né? Se o horóscopo disser lá para você não sair de casa, você volta para a cama. Então, quando você lê o horóscopo, você está torcendo para ele dizer para você não sair de casa. Né? Mas eu não saio se não ler o horóscopo. Ah, eu tenho um guia. Ah, eu tô querendo mudar de emprego. Aí eu vou perguntar para o guia se eu posso mudar de emprego, o que é melhor. E a gente usa até uma palavrinha nesse processo que a gente chama de guiísmo. Eu passo tudo a responsabilidade para esse, entre aspas, guia. Que se ficar respondendo muito, deixa de ser guia. Que o verdadeiro guia quer que o seu guiado ande com as suas próprias pernas. Ok? Fanatismo. Quando a gente infelizmente vê na televisão, o terreiro lá de Umbanda, de Candomblé, foi destruído. Isso é fanatismo. Eu até nem acredito que alguém tenha dito vai lá e destrói. Assim como esse processo, infelizmente, que houve com o atual presidente, né, que foi esfaqueado antes das eleições. Alguém lança alguma coisa assim, esse cara não pode ir lá. Aí o cara ouve isso, é fanático, e aí ele chega e faz o que faz. Ou, aquela religião XYZ é coisa do diabo. Não se pode adorar imagem. As imagens precisam ser destruídas na nossa vida. Alguém ouve, entende que aquilo é verdade, tem uma dependência gigantesca do que as pessoas estão dizendo para eles, não raciocina, é fanático, aí vai lá e destrói. O que aconteceu no Sri Lanka aí há pouco tempo? O cara coloca uma bomba, entra dentro da igreja, as pessoas estavam festejando um casamento e morrem 45 crianças, fora as 200 e tanto que se foram. Mas aonde que está isso? O fanatismo. Alguém disse para o cara que aquela outra religião está errada e que se você se explodir, você vai para o paraíso com 40 virgens. Aí o cara se explode. Percebe? Alguém aqui faria isso? Espero que não. Mas é um processo muito complicado. Mas por que essa pessoa chega a esse ponto? Que vai falando e aquilo assume-se um processo de verdade. Você vai encontrar características psicológicas nessas pessoas muito sérias, que existe a tendência de ouvir e assumir aquilo como verdade, se tornam fascinadas, e aí acontece isso aí. E aí onde fica o livre-arbítrio? Né? Essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, de nós podermos fazer uma melhor escolha. Então, quando alguém diz para você, quem não for da nossa religião vai queimar no inferno. As cruzadas, né? O pessoal lá não é católico. Quem quiser se converter, ótimo. Quem não quiser, corta a cabeça dele fora. Isso é coisa de Deus? Não, é só você pensar um pouquinho. Olha só, a gente voltando àquela pergunta. Se Deus é bom, se Deus é justo e se Deus é amoroso, Ele não vai dar poder para uma pessoa para dizer, você está na religião errada, você vai morrer. Isso não entra na minha cabeça. Então alguma coisa está errada. O que está errado aí? O homem. Como às vezes o pessoal fala mal, né, dos nossos irmãos muçulmanos. Se você pegar o Corão, você não vai encontrar ali nada, literalmente falando, que você precise matar ninguém. E aí acontece o que acontece. Barganha. E aí gera decepção. Né? Eu já contei isso aqui para vocês, e quem ainda não ouviu, a gente pode repetir. Desobsessão. Você às vezes tem religiões que o cara, quando dá o seu chamado dízimo, né, o que acontece? Você está comprando um apartamento no céu.
tem lá uma parte hotel, tem lá um spa reservado para você, né? Só que aí você morre. Vai chegar uma hora que você vai morrer. O que você vai fazer quando você estiver lá do outro lado? Você vai procurar o seu apartamento, né? Primeiro que o cara, não, de repente, não vai nem procurar porque alguém disse para ele que vai chegar um juízo final e que você vai voltar para o corpo que você tinha. Ok? A célula já foi embora, aquele corpo já se desmanchou e depois o cara vai sair correndo. Ah, essa célula aí é minha. Complicado, né? Mas vamos continuar. O que aconteceu? Quando o espírito chegou na desobsessão, ele sequer sabia que tinha morrido. E nós aí, nesse ponto, a gente precisa dizer para ele, meu irmão, toque nesse corpo, veja se ele é seu. Aí o médium imediatamente se toca, né? O espírito sente que aquele não é o corpo dele. Imagina um homem fazendo a psicofonia numa médium feminina. Vai levar um susto, né? Falei, caramba, não sou eu. O que aconteceu? Aí o doutrinador diz, né, para esse espírito, meu amigo, olha só, você morreu. É claro que a gente fala isso mais pausadamente, né? A gente diz que o gatinho subiu do telhado, né? E perdeu, morreu. Aí o espírito ficou assim, não, mas peraí, parou. Eu estou há 30, 40 anos pagando meu dízimo, cadê o céu? Você está mentindo para mim. Não é? Você está mentindo para mim. E aí, graças a Deus, existe um processo chamado recurso, que o doutrinador coloca as mãos na testa do médium incorporador, e a espiritualidade, através de uma teletérica, como a gente chama, mostra para o espírito a sua realidade. A partir daquele momento, o espírito ficou com raiva. Ele falou que quando saísse daqui ia procurar o pastor. No mínimo. Com juros e correção. Né? Você percebe como a doutrinação teve que mudar, porque de um encosto, em tese, né, você quase que tem que conversar com o inimigo. Falei, meu amigo, deixa essa história para a lei de causa e efeito, que nada acontece por acaso. Esse nosso irmãozinho um dia vai encontrar a verdade. Vamos cuidar de você, esquece ele. Decepção. O que é decepção? Por que a gente se decepciona? Porque nós criamos expectativas. Eu só me decepciono quando eu crio expectativa. Esse nosso irmãozinho estava criando uma expectativa de céu só por causa do dízimo, e aí ele se decepcionou no processo. Né? Então vocês vejam o quanto é importante a forma como nós tratamos esses rituais. E às vezes eu busco, vocês vejam, vamos trazer para nós, né? Às vezes quando a gente fala assim, a gente acha que espírita é certinho. Você às vezes encontra médiuns que às vezes pergunta assim, caramba Deus, hoje eu dei 52 passes. Pô, não dá para dar uma aliviada, não? E aí quando a gente desencarna, eu falei, meu amigo, olha só, 55 naquele dia era pouco para o débito que tu carrega. Se fosse para todos os 10, você tinha que ter dado uns 5.000 passos naquele dia. Deu 52, tu está no lucro. O resto está pendente. Está lá na fichinha. Né? Então, nesse processo, a gente não sabe o que está acontecendo, karmicamente falando. Porque eu só vou conseguir entender isso tudo, inclusive o livre-arbítrio, e com a reencarnação. Não tem outra forma de eu conseguir entender isso. E a lei de causa e efeito? Né? Então a gente já começa nesse processo. Olha só como é que o raciocínio é importante. Com a lei de causa e efeito eu entendo o bebezinho que nasceu sem cérebro e a pessoa que viveu até 100 e poucos anos. Qual é a diferença entre eles? Deus não gosta mais de um do que do outro. É que a história kármica de um é diferente do outro. Um precisou passar por aquilo e o outro não. Quem é que me garante que com esses 104 anos, essa pessoa que viveu 104 anos não gerou condições para na próxima nascer sem o cérebro? Não sei. Ou ele gerou condições para na próxima viver 120.
As questões kármicas são gigantescas. A gente não tem como avaliar a vida ou a história de cada um. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que nada acontece por acaso. Se eu tiver essa noção, eu vou manter sempre. Eu vou falar isso várias vezes hoje. Deus é bom, é justo e amoroso. Sempre, em qualquer situação. Um atraso evolutivo. É o que o nosso amigo ele falou, de estacionar naquela reencarnação. Quer dizer, se você usou essa reencarnação preso a um ritual que você fica dependente, se torna fanático, deixa escondido o seu livre-arbítrio, cria um processo de barganha. Ah, Deus, olha só, eu vou colocar aqui um despacho aqui na encruzilhada para você poder melhorar a minha vida. E continua sendo um mau caráter. Não adianta. Então, e decepciona. Por que decepciona? Tudo bem que em um determinado momento pode dar certo. Vocês querem ver? Vamos tentar criar uma situação. Existe um emprego com 3 vagas. Ok? E existem 50 candidatos para essas 3 vagas. Ok? E existem 3 pessoas extremamente capacitadas para tomar essas 3 vagas. Aí alguém que está de olho nesse emprego vai lá no processo lá XYZ, né? E pede uma ajuda espiritual para que ele passe naquela vaga, né? Pede um trabalho de magia para que isso aconteça. O que esses espíritos... É claro que a gente tem que imaginar que existe uma questão kármica nisso tudo, tá? Graças a Deus, senão ia estar todo mundo magiado. Não é bem assim. Mas vamos lá. O que esse trabalhador de magia vai precisar fazer para melhorar a condição dessa pessoa para pegar uma dessas 3 vagas? O que ele vai fazer? Vai pegar provavelmente o mais qualificado daqueles 3 e criar nele, sei lá, uma coisa simples de se fazer. Uma dor de barriga, ele não consegue ir na prova e alivia o caminho. E aí ele faz a prova, ele até teria capacidade de disputar com esses 3, mas ele quis facilitar a vida dele com uma barganha e passa. Aí a gente pode pensar assim, nossa, Leandro, você não falou que Deus é bom, é justo e amoroso? Sim, tudo bem, mas esse cara que ganhou essa vaga fazendo um trabalho por outro vai desencarnar um dia, não vai? Para quem que ele vai trabalhar quando ele desencarnar? Para esse trabalhador de magia, vai virar um escravo. Grandes, né? Não estou falando isso taxativamente, mas grandes possibilidades. Por quê? Porque você criou um vínculo com essas pessoas. Então, pelo amor de Deus, quem já pensou em fazer trabalho de magia, não faça. Vai virar escravo um dia. Quase certo, né? Então, isso é um processo de atraso evolutivo muito grande, porque você vai se vincular a energias baixas. Até você conseguir sair disso, vai ser complicado. Sim. Por quê? Tem uma história muito interessante do Preto Velho. A pessoa chega para o Preto Velho e diz assim, meu velho, o senhor me ajuda a passar na prova? E, claro, meu filho, claro que eu te ajudo a fazer a prova. Eu só preciso te fazer uma pergunta antes. Você estudou? Porque o que esses amigos espirituais fazem? Eles não criam as coisas. Eles ajudam muitas das vezes. Existem pessoas que têm pânico de fazer prova. Ok? São extremamente capacitadas, inteligentíssimas, mas se tu botar um papel na frente da pessoa com uma caneta, acabou. Não tem jeito. O que esses amigos espirituais fazem? Eles não dão as respostas. Eles acalmam a pessoa, ajudam a pessoa a se acalmar
para que ela tenha facilidade de acessar o que ela estudou. Está lá tudo guardadinho. Percebe a diferença? Por isso que esse preto velho falou isso. Tu estudou? Se não estudou, vai ficar difícil eu te ajudar, porque essa matéria eu não sei. Né? Então é um processo que a gente vai entendendo, e quando a gente começa a raciocinar, fica muito mais fácil da gente entender o que a espiritualidade quer de nós. E aí temos o ritual progresso. Eu vou ter, vocês vejam que a imagem de fundo continua a mesma. Percebeu? Então, eu posso ter candomblé, você pode ter umbanda, você pode ter igreja católica, você pode ter o protestante, que não tem problema nenhum. Porque se você imaginar, eu posso ter disciplina em qualquer um. Eu quero ser um excelente católico. Tudo bem, você só não pode ter um joelho igual o meu. Porque você vai ter que ajoelhar, sentar, fazer o sinal, ajoelhar. Se você não tiver um joelho legal, vai ser difícil de acompanhar. Você vai ter que às vezes o pessoal fala assim, né? Vai fazer uma ficha de emprego. Qual a sua religião? Eu sou católico. Católico. Qual foi a última vez que você foi na missa? Deve ter uns 20 anos. Você não é católico. Você não é católico. Qual a sua religião? Eu sou espírita. Qual foi a última vez? Não, eu vou numa palestra lá de vez em quando, um cara chato lá que fala lá. Você não é espírita. Você apenas frequenta de vez em quando aquela religião que, né, te chama a atenção. Agora, no caso do espírita, se você pegar os livros de Kardec e está estudando, você até pode se dizer espírita. Mas você precisa criar uma disciplina. O que é essa disciplina? Eu quero ser um bom católico. Você vai participar dos dogmas que a igreja oferece para você. Exatamente. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que ia todo domingo à missa. Não, mas olha só. Aí você está falando do ritual contrário, né? Isso aí que você falou está aqui. Que a pessoa faz todos os dogmas. Por exemplo, eu conversei com um rapaz, pelo amor de Deus, eu sempre falo isso, porque quando eu fiz uma palestra e não expliquei isso, eu levei um puxão de orelha de uma senhora baixinha, que eu fiquei com vergonha depois. Isso não é dogma da igreja, isso era a concepção desse meu amigo. Que é aquela história de você arrebentar a sapucaia, como diz o outro, né? De segunda a sábado, confessar no domingo, e segunda-feira você está livre para fazer tudo de novo, né? Aí eu perguntei para ele, falei, cara, olha só, isso não entra na minha cabeça. Não, Leandro, olha só, é que o processo, o cara tem que se arrepender de verdade. Eu falei, ai meu Deus, tá, tudo bem. Então você mata uma pessoa na quarta-feira, você enche a cara na quinta, confessa no domingo, está tudo certo. Jesus foi para a cruz para me salvar disso tudo, né? Isso não entra na minha cabeça. É claro que se a pessoa se arrepender de verdade, maravilha. Mas aí começa o processo da expiação. Você se arrependeu de verdade? Legal, então agora você vai morrer porque você matou uma outra pessoa. Mais ou menos parecido. Essa é a lei de causa e efeito. Então, quando a gente está falando aqui do outro lado de cá, que é disciplina e responsabilidade, você tem um trabalho maravilhoso na Igreja Católica, que são os encontros de casais. Tem casais que estão com algum problema, que se encontram, se reencontram nesses encontros da Igreja Católica. É sensacional. Mas essas pessoas que controlam esse processo, que seguem isso, quero eu acreditar, que seguem uma disciplina e têm responsabilidade, né? Porque é muito fácil você dizer, por exemplo, uma coisa que a gente sempre procura alertar os chamados doutrinadores, para que não ficam envaidecidos. Não, eu convenço os espíritos. Tem doutrinador que pensa assim, né? Eu converso com os espíritos e os convenço. Tem o poder da palavra. Só que tem um detalhe. Existe algo nas pessoas chamado aura. O que é a aura? Tem lá uma coloração. Se você chega com o espírito, meu irmão, está lá no Evangelho,
Jesus pediu para que nós perdoássemos 70 vezes 7 cada ofensa, e você está aqui do lado dessa pessoa querendo se vingar dela, não pode. Aí você chega em casa, chuta o primeiro gato que aparece. Esse espírito, muitas das vezes, procura reconhecer quem falou aquilo. Falei, é o cara aí que disse que eu tenho que perdoar. E ele não perdoa. Como é que fica? Então você precisa, no mínimo, tentar fazer o que você fala. Disciplina e responsabilidade. Você gera responsabilidade dentro da disciplina. Porque falar não é fácil como parece. Porque você precisa acreditar no que você está falando, você precisa tentar fazer o que você está falando. Pelo menos se esforçar. Então são as verdades eternas que você vai encontrar em qualquer religião. Ok? Por quê? Porque eu vou começar a ser fiel a determinadas orientações dos espíritos que são fundamentais para nós. E aí a sensibilidade leva à devoção. Sei lá, eu devo ter, nessa atual encarnação, deixa eu não pensar muito não, para não me entregar demais, talvez uns 30 e poucos anos de espiritismo. Ainda hoje, eu fico nervoso antes de fazer uma palestra, ainda me emocionando fazendo um autopasse. Enquanto eu fizer esse processo, enquanto eu me sentir nervoso, entre aspas, antes de fazer uma palestra, significa que eu não estou dando atenção ao ego. Ainda é muito importante para mim as informações que eu estou passando. E a orientação, o despertar das pessoas é fundamental. Então isso ainda atinge. Então você precisa ter essa sensibilidade, deixar de ser mecânico. É o que a senhora estava falando a respeito dessa outra pessoa, que é aquela coisa de você fazer 30 Ave Maria, rezar o terço, que é um processo maravilhoso, mas que às vezes está chegando o horário da novela, aumenta a velocidade do Pai Nosso. Não pode. Não pode, Foi da boca para fora. Você não se sensibilizou. Alguém já tentou fazer o Pai Nosso tentando entender o que fala? É profundíssimo. Perdoai as nossas ofensas enquanto perdoamos aqueles que nos têm ofendido. É mesmo? Temos perdoado aqueles que nos têm ofendido? Às vezes a gente não sabe o que é perdão. Vocês vejam, nessa encarnação ainda, eu corrigi o meu entendimento de perdão. Porque eu sempre escutei que perdão é esquecer as ofensas. Aí, graças a Deus, o Facebook ainda tem algumas coisas boas. Aí veio lá numa mensagem lá. O perdão não é você esquecer as faltas. É você lembrar delas e aquilo não mais te magoar. Eu falei, caramba, tá aí. Belíssima definição de perdão. Porque é aquela coisa, não, eu te perdoo sim, mas quando eu aproximar de mim, por favor, atravessa a calçada. Vai para o outro lado da rua. Não perdoa. E todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de uma mágoa. Então significa que eu ainda não perdoei. Fica o ressentimento. E é um processo destrutivo, eu sei disso. Não é legal. E eu preciso trabalhar isso. Por isso que eu sempre falo. Que é um alto processo de correção. Às vezes você perdoa, não porque a pessoa merece, mas porque você merece mais. E às vezes você perdoa e a pessoa não quer o teu perdão. Ainda chuta a sua canela de volta. Mas maravilhoso está o que o Chico, que o Chico colocou. A gente já ouviu o Divaldo falar isso também. Eu não me preocupo com as pessoas a me ofenderem.
Eu só fico profundamente triste quando eu as magoo. Então, quando a gente começa a pensar isso, você começa a tratar melhor as pessoas. E aí, por lei de causa e efeito, você vai ser melhor tratado. Se não nessa vida, nas próximas, né? Se Deus quiser. Tomara. E aí, quando você cria esse processo, você cria uma sintonia espiritual. Essa sintonia espiritual, muitas das vezes, até mesmo com o nosso anjo guarda. Porque se eu só fico de... tem uma frase que eu li uma vez num livro, que eu achei sensacional. Diz assim: a conversa triste com os tristes deixam os tristes muito mais tristes. É muita tristeza, né? Mas se você... por que eu estou falando isso? O nosso amigo espiritual, ele está sempre trazendo a gente para cima. Né? Ele está sempre querendo que nós elevemos a nossa vibração. Se eu estiver só falando coisas negativas, a minha sintonia com ele fica mais difícil. E fica tentando, sabe aquela coisa que parece que a pessoa está a uns 10 metros de distância de você? E você às vezes não ouve muito bem, porque ele não consegue se aproximar. Não é porque ele não gosta de nós, é porque eu crio esse processo. Né? Eu estive vendo uma palestra do Divaldo há pouco tempo, do Divaldo do Haroldo Dutra, agora não me lembro bem, mas ele falando sobre depressão. Né? E aí tinha lá uma palavra em grego que significa depressão, e o significado disso é puxar para baixo. Caramba, você quer definição melhor para depressão do que puxar para baixo? Né? Que é esse processo. E se você começar com uma conversa triste com os tristes, você vai deixar o cara muito mais triste. Então você tem que elevar através da sensibilidade e da devoção, mas tendo a disciplina com essas verdades eternas, como: Senhor, se eu estou sofrendo, fui eu que criei esse sofrimento. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que enfrentar esse sofrimento de alguma forma, para que eu entenda por que eu estou sofrendo, criar uma sensibilidade, porque se Deus é bom, é justo e amoroso, eu não estou sofrendo à toa. Não consigo chegar a essa resolução sozinho. Porque a depressão é coisa séria. Eu tenho que pedir ajuda. Seja na casa espírita, seja na sua igreja, seja com o seu pastor, onde quer que seja. A igreja não mostra isso. Tive o caso de uma aluna que se suicidou com umas 3 semanas e ela não mostrava absolutamente nada. Eu conversei com o pai de um rapaz que suicidou, deve ter aí mais de 5, 6 anos. E a frase que eu ouvi dele, não tem outra frase. Por que eu não percebi? Né? Mas é o tal negócio. É muito complicado, porque a pessoa não pode se sentir culpada, né? Ela, infelizmente, não conseguiu. É complicado. Conseguiu. Vamos orar para que esteja bem. Não, mas o que acontece? Talvez até pelo momento que a gente está vivendo, né? A correria é tão grande que às vezes a gente não tem quantidade de tempo e deixa às vezes de trabalhar a qualidade, né, do tempo. Mas só com cuidado para não julgar, né? Sempre importante esse processo. Terça-feira, à noite, ela teve aula comigo, brincando, sorrindo, mas de manhã não fez isso. Alguém poderia pensar que Robin Williams, aquele ator lá americano, suicidaria, fazia todo mundo... Esse rapaz agora, que foi no Facebook dizer que está em depressão, né? Porque é o Whindersson, sei lá como é o nome dele. Sim, mas o Gilmar também. Você vê como é que as coisas estão sérias, né? Então, nesse processo, eu preciso muito de ter essa coisa de Deus, a coisa da religião, a coisa de você saber que existe alguém protegendo você. Percebe?
Porque na realidade você vai estar envolvendo muita questão da desesperança desses processos. Eu creio que quase sempre é influenciado por obsessores do suicídio. Quase sempre. Também, mas às vezes você tem uma auto-obsessão muito grande. Isso aí a gente fala na palestra que fala sobre obsessão, né? Mas de qualquer forma, espírito nenhum te empurra, ok? A decisão é sempre nossa, livre-arbítrio, ok? Isso é bastante complicado. Acho até que um psicólogo aí seria bom fazer um dia de ouvir sobre isso. Segurança psicológica e evolução, né? Você ter todo o apoio interno para que você possa passar por esse processo. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que o problema não é o ritual. O problema é o que você faz com esse ritual. Percebe? Às vezes a pessoa diz assim, não, porque o meu caboclo disse assim, assado. Quem foi que disse para a pessoa que ficou a boca dele? Às vezes até a forma de falar, né? Não é que o processo todo a pessoa trabalha com um espírito que dá orientações, que se mostra como um caboclo, mas quem tem que viver é você. Então você tem o ritual que não é bom, é quando você passa a depender do ritual. Ritual bom é aquele que te ajuda nesse seu progresso espiritual e você não depende dele. Ok? Porque o que acontece? Nós fizemos aqui uma leitura que você tem almas mais jovens e almas mais velhas. As almas mais velhas não dependem, não é porque são melhores ou porque são piores, é porque viveram mais. Então já construíram dentro delas uma menor dependência desses rituais. Então o guia, ele fica extremamente feliz quando você não precisa mais dele. Percebe? O melhor guia é aquele que está torcendo para você não precisar dele. Ele não está preocupado de perder o emprego. Tá certo? Então esse é um processo que a gente precisa pensar bastante. Então nessa caminhada, né, aqui você tem o tal do sincretismo. Alguns dão origem na época dos escravos, aí as pessoas, para que eles pudessem, né, fazer os seus eventos lá, os seus processos religiosos, aí começou a dizer que algum é São Jorge, né? Aí tem vários sincretismos de santos com orixás, né? Então aí começa-se uma mistura muito grande. Então a gente precisa entender que isso é apenas uma confusão que às vezes as pessoas fazem. Que isso também não vai fazer grandes diferenças para o seu progresso espiritual. Isso é apenas sincretismo, é uma palavra que diz que é exatamente isso. Você mistura religiões. Aí faz lá uma salada e às vezes a cabeça não fica lá no corpo. Então você tem casos, por exemplo, que não permitem que o seu médium esteja de mais de uma casa. Não é que seja uma regra de disciplina, que ditadura. Não, porque justamente as pessoas são diferentes. Você vai ter médios que vai ter condição de trabalhar, às vezes, em 2, 3 casas. Você vai ter pessoas que não. A vibração é diferente, as orientações são diferentes. Às vezes o passe que dá não dá no outro. Então, tem pessoas que não vão conseguir. Então, você precisa criar uma regra. Quanto menos você misturar, melhor. Né? Tem isso, exemplos vários de pessoas que não se deram muito bem nesse processo. Vai para o inferno por causa disso? Não, fiquem tranquilos. É apenas para a gente saber o que é sincretismo. Ok? Nosso querido Francisco. Né? Então você mistura as coisas. Até o Brasil, né? O Brasil é um negócio sensacional. Aí você tem igreja lá na Bahia que o pessoal faz o processo dentro da igreja.
É sensacional. Você tem as mães de santo que lavam a igreja, né? A escadaria da igreja. É uma festa. Mas, de certa forma, é bonito isso, né? Que as pessoas se entendem, se integram, né? Mas que a gente tenha coisa, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Agora, olha só que interessante. Eu vou botar todos aqui e fica fácil. Isso aí você vai encontrar no Evangelho à Luz do Cosmos, né? No Evangelho à Luz do Cosmos você tem até mais do que isso. Se você pegar as principais religiões, os ismos que tem por aí, olha só o cristianismo. Tudo quanto queres que os outros façam a ti, faz-o também a eles. Hinduísmo. Não façais aos outros aquilo que se a ti fosse feito, causar-te-ia dor. Budismo. De 5 maneiras um verdadeiro líder deve tratar seus amigos e dependentes: com generosidade, cortesia e benevolência, dando o que deles espera receber e sendo tão fiel quanto a sua própria palavra. Islamismo. Ninguém pode ser um crente até que ame o seu irmão como a si mesmo. Aí, caramba, foi o mesmo cara que escreveu isso aí. Porque se você pegar menos polido, mais palavras, menos palavras, será a mesma coisa. É a mesma coisa. E vocês vejam, cristianismo, 2000 anos, né? O islamismo, muito mais. Né? Telefone sem fio. Até porque você tem total certeza que você só reencarnou no Brasil? Quanto tempo tem o Brasil? Quanto tempo tem no Brasil? A Europa tem há muito tempo. Quem assistiu o Nosso Lar sabe do que eu estou falando. Chegou num determinado momento lá que vários espíritos que desencarnaram na Europa vieram para cá. Na Segunda Guerra Mundial. Né? Tem eu não sei, né? Eu não sei. Tem um obelisco lá em Petrópolis que o sobrenome da minha família está lá. Imigrantes alemães que chegaram em 1831. Sabe-se lá se eu estava nesse navio? Né? Aportando lá em Petrópolis. Doido para voltar para lá. Então vocês vejam, isso é o ecletismo. Né? É quando você abraça várias verdades sem que elas te machuquem. O que eu quero dizer com isso? Você vai encontrar a verdade em vários lugares. Você vai encontrar a verdade no hinduísmo, você vai encontrar a verdade no islamismo, mas você vai ouvir aquilo, vai te fazer bem e deixa passar. A pessoa não deixa de ser mais ou menos só porque tem uma religião diferente de você. Sério. E tem, talvez, quem disse isso, se eu não me engano, foi o Chico, o Papa Francisco. Eu prefiro que você seja um bom espírita do que um mau católico. Eu prefiro que você seja um bom católico do que um mau espírita. Né? Serve para os dois lados. E isso é uma realidade. Religião boa é aquela que faz o homem melhor. Se eu tiver isso em mente. Isso aí. Exatamente. Foi o que a nossa irmãzinha estava falando aqui. Não adianta nada você ir à missa todo domingo e não fazer nada daquilo que estava, por exemplo, na homilia. E universalismo? O universalismo é quando você vive, né, esses princípios universais. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, ser um homem de bem. Amar o próximo como a si mesmo. Já está uma dificuldade danada, porque eu preciso me amar. Eu só vou amar o próximo como a mim mesmo se eu primeiro me amar. Né? Eu não ficar com vontade de quebrar o espelho quando eu acordo de manhã. Então eu preciso me entender, me aceitar, saber que eu não sou perfeito, né? Tudo que sei é que nada sei, e bola para frente. E ser um homem de bem. Um ser humano de bem. Né? E assim nós vamos conseguindo voar, ter esses voos mais altos. Vocês vejam que o verdadeiro sentido de religião, elucidações do além, Ramatiz.
O verdadeiro sentido do vocábulo religião, na acepção panorâmica da ideia, significa, na verdade, a religação da criatura ao seu Criador. Todo o esforço que o homem efetua no sentido de aproximar-se ou assemelhar-se com Deus é sempre um ato religioso, porque o transforma e o eleva, isso é, o religa com o seu autor. Religião não é somente a ideia de um culto ou dever sagrado para com a divindade, mas a mobilização dos recursos sublimes do próprio ser para então gozar de maior intimidade com seu Criador. O espírito do homem encontra-se ligado eternamente com Deus, em cuja fonte ele se originou e se alimenta. No entanto, apesar dessa ligação íntima e indestrutível, que o torna miniatura portadora dos mesmos atributos da divindade, ele deve reunir-se ou religar-se com o Pai, ampliando e divinizando a sua consciência pelo entendimento completo da vida e pelo sentimento crístico incondicional. Religião, enfim, identifica um estado de espírito superior do homem, quando ele procura realmente maior aproximação com a verdadeira natureza de Deus. A criatura pode ser profundamente religiosa, sem fazer parte de qualquer seita, credo ou igreja ortodoxa, pois é bem grande a diferença do estado de religiosidade que religa o homem ao seu Criador pela sublimação espiritual, em vez de participar de doutrinas ou agrupamentos de homens ligados pelos mesmos gostos e simpatias. Aliás, é facílimo você ser espírita dentro da casa espírita, né? Todo mundo vira irmão. Meu irmão, como é que você está? Eu estou ótimo, e você? Né? Experimenta acabar o culto e ir para casa. Se tiver uma coxinha no prato, apaga a luz e seja o que Deus quiser. Né? Acabou a história de irmão. Muitos santos e gênios viveram exclusivamente para o bem da humanidade e, no entanto, não participaram de nenhum movimento sectarista religioso. Aliás, eu não tenho nenhuma notícia que Jesus tenha criado o jesuísmo. Né? Alguém tem alguma coisa escrita por Jesus, por ele? Não. Né? Jesus passou. Eu estava vendo um estudo outro dia do Haroldo Dutra, muito interessante, porque a Bíblia não tem original. Um original. Até porque a língua era morta. Né? Porém, é o documento mais copiado do mundo. Olha só que coisa interessante. Né? Porque na época existiam os copistas. Então, um cara que tinha lá uma caligrafia boa ganhava um dinheirão. Não existia assim papel. O papel só veio com a imprensa, com Gutenberg. Né? Lá na época, lá, o cara escrevia na pele. Era um papiro, né? Era um negócio caríssimo. E não podia errar. Então tinha uma profissão lá, que era o tal do copista. E assim foi. Com várias interpretações, inserções, exclusões e por aí afora. Né? Novo Testamento. Por que dos 12 apóstolos só tem 4? E aliás, quando você vai ver uma determinada passagem, você tem 2 Lucas, 2 Marcos, 2 Mateus. Né? São todos praticamente iguais. Você tem assim o Lucas, que é um pouco mais elaborado, Mateus, porque era cobrador de impostos, né? Então são um pouco mais elaborados. Mas quando você vê, por exemplo, foi descoberto há pouco tempo, se não me engano, perto da Segunda Guerra Mundial, o Evangelho de Tomé, nossa, são frases curtas, mas com uma profundidade gigantesca, falando claramente de reencarnação. E por que, né, essas coisas foram escondidas? Porque não interessava. Quem assistiu O Nome da Rosa aqui, aquele filme? Às vezes a gente não lê o livro, mas vê o filme, né? Quem ainda não viu, sugiro, inclusive com Sean Connery. Filmaço. O Nome da Rosa. Simplesmente, o pessoal que escondia livros, porque nos livros dizia que Jesus sorria. E você não pode rir, porque o riso é coisa do diabo. Olha só. Né? Foi na época da Inquisição, aquela coisa
o passado obscuro da nossa humanidade. Então, quando nós começamos a perceber essas diferenças, em que eu vou substituindo a crença pela fé, vou substituindo a reza pela prece, eu vou verificando que a religião não é fim, mas caminho. Eu posso chegar a Deus sem religião. É só eu entender que Deus é bom, é justo e amoroso. E jamais criaria um filho para sofrer para sempre. Isso não entra mais na minha cabeça. Então aquela coisa do inferno, que você vai queimar lá eternamente sem se consumir. Ou que você vai para o céu, né? Na nuvem 42 de fralda, um cabelinho dourado enrolado, tocando harpa. Nem eu quero isso. Quero trabalhar. Né? Então vocês vejam que quando eu começo a verificar uma realidade espiritual, eu começo a verificar que existe um caminho diferente. Do tipo, hoje é consequência do que eu fiz ontem. Ok? Bom, legal. É lógico, se a gente não tiver tantã, né? É lógico que eu quero ter um amanhã melhor. Como é que eu consigo um amanhã melhor? Melhorando o meu hoje. Não tem jeito, não tem outro entendimento. Né? A lei de causa e efeito me faculta isso. Por isso que o livre-arbítrio talvez nem seja tão livre assim, né? Embora o seja. Porque eu tenho uma responsabilidade gigantesca com esse poder de escolha que eu tenho. Até mesmo para escolher a minha religião. Se eu quero uma fantasia mística, se eu só quero ritual, se não me importa o que ela diz, né? Porque às vezes eu posso procurar um lugar em que eu apenas rodo, ofereço o meu instrumento para a entidade, quem faz a caridade é ela, eu só emprestei o meu organismo e não sei nem o que aconteceu. Acordo 2, 3 horas depois, sem estar cansado. Fez caridade? Fez. Mas não sabe o que aconteceu. Por que aquilo aconteceu? Né? O entender. De repente, nesta vida, é o processo dessa pessoa. Tem algum problema? Não. Livre-arbítrio mais uma vez. Né? Mas vai chegar um determinado momento, posso até dizer que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que é a família católica, né? Aquele processo todo, mas chegou num determinado momento, eu comecei a frequentar uma casa lá em Petrópolis, que é a União Municipal Espírita de Petrópolis. Aí me chega na faculdade, conversando com um professor, que é a Universidade Católica, né, de Petrópolis, e aí perguntando o que era o negócio da verdade, e aí, num determinado momento, me chamou a atenção essa leitura, porque eu escutei a mesma coisa. Porque dizia que naquela aula, fora da igreja não há salvação. Essa era a verdade. Aí eu comecei a perguntar para o professor, né? Então um cara que nasceu muçulmano, cresceu muçulmano, casou muçulmano, morreu muçulmano, ele não vai ser salvo porque ele não está na igreja católica? E o professor foi categórico: não. Aí eu fui questionando, eu escutei a pérola, mais ou menos, que essa pessoa também ouviu. São mistérios da fé que não nos cabe penetrar. Eu falei, legal. Aí continuei indo na casa espírita. Que aí você começa a encontrar respostas. Aí eu perguntei lá pro orientador lá do grupo: você está falando de reencarnação? Não estou entendendo muito bem essa coisa não. Mas só para eu poder entender, você está querendo dizer que eu posso ser o meu tataravô? Aí o orientador, né, a pessoa que estava lá, ficou acho que uns 5 minutos me olhando. Ele deve ter acessado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e não estava. Às vezes isso acontece, aqui, quem trabalha com evangelização. Tem crianças às vezes que fazem umas perguntas para a gente que, olha, eu vou te falar um negócio, você tem que suar para responder. Ele diz, realmente, se você reencarnar várias vezes na mesma família, você pode ser o seu tataravô. Não pode? Pode.
Mas olha só, o raciocínio, como é que vai fazendo com que você tente penetrar em verdades que até hoje estavam escondidas. Então, pessoal, fantasia mística, corre delas. Ritual depende de como você está aceitando ele na sua vida. Não dependa jamais do ritual. Corra da dependência. O problema não é o ritual, é como eu me coloco diante dele. Ok? Então é isso. Vamos ficar com essa imagem para nós fazermos a nossa prece final. Consegui acabar 2 minutos, né? Nesse momento, Pai, levamos o nosso pensamento a Ti. Fomos criados simples e ignorantes em um determinado momento da nossa história evolutiva. Não sabemos quantas vidas, de onde viemos. Apenas temos o entendimento, Pai, que Tu és bom, justo e amoroso. Com esse entendimento, através da religião, através da religiosidade, através dos rituais, ou não, estamos trabalhando, Pai, no nosso interior, simplesmente com a vontade de sermos espíritos melhores. E certamente, através do Espiritismo, através da mediunidade, praticando a caridade através da mediunidade, estamos tendo um relativo sucesso nesse sentido. Raciocinamos, questionamos, buscamos essas respostas. Precisamos questionar mais a nós mesmos. Quando nós nos perguntarmos o que estou fazendo aqui, eu já posso, Pai, hoje tentar responder, que é me melhorar e ajudar aqueles que estão à minha volta nesse caminho em direção ao Pai. Porque eu só vou ser feliz quando todos à minha volta forem felizes e quando eu tiver a certeza que a felicidade não é material. Sendo assim, Pai, muito obrigado pelas orientações, pela inspiração, que possamos seguir para os nossos lares, que a próxima semana seja profícua, que nós finalmente consigamos chegar a Ti, Pai. Obrigado, Ramatiz, obrigado, Kardec, obrigado, Jesus, nosso irmão mais velho, nossa meta, nosso objetivo, mas sempre acima de tudo e de todos está Deus, nosso Pai, o qual pedimos a Tua bênção, Pai, e a Tua permissão, para terminarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes. Graças a Deus.